Queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu tô aqui com o seu material de revisão, que assim, eu peguei o seu material de revisão impresso mesmo, eu não tenho acesso a ele no site, pelo menos eu não encontrei, né? Talvez tenha sido só isso, eu não encontrei lá no site do Objetivo. Eu achei estranho porque os outros materiais, as outras apostilas eu encontrei facilmente, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, pronto, né? Alguns exercícios dos módulos 1 e 2, né? Aqui eu estou usando o material que foi distribuído pro diurno, tá certo, gente? Então, na verdade, é módulo 13 e 14, Biologia Vegetal 1, Biologia Vegetal 2, tá? Eu bati uma foto, porque eu não tenho acesso ao PDF, né? E eu vou abrir aqui para vocês no Photoshop, pelo menos vou tentar abrir, né? Porque eu estou gravando e executando aqui, tentando executar esse programa que é bem pesadinho, tá? Tá, eu acho que eu vou conseguir fazer isso daí, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar, né? Tá vendo? O módulo 13, eu bati uma foto, tá certo, gente? Tá certo? Então nós vamos pegar aqui a questão e ver aí o tema apresentado pela questão, tá certo? Acho que eu vou deixar assim ampliadinho, né, para a gente poder ver o que acontece aí, né? Inclusive, talvez se sumir aqui a página, né? Deixa eu ver se dá mais espaço aqui pra gente. E se eu deixar assim, beleza, né? Acho que eu tô com o pincel aqui, ok, belezinha, tá? Então, módulo 13, tá certo? O número pouco importa, né? Na verdade é a primeira aula de revisão da biologia vegetal, tá certo? Nossa frente foi a botânica. Eu tô aqui mais uma vez com fotos que eu bati do celular para ver se eu consegui aí, tá certo? Trabalhar esse conteúdo com vocês, né? Não sei se eu deixar aqui um pouquinho mais claro, talvez eu consiga deixar um pouquinho mais claro aqui aí. Não sei se ajudou muita coisa. Apertar aqui o F, mais uma vez, aí pronto, eu consigo aumentar aqui assim, pronto, acho que tá bom, né, mais ou menos, né? Então tá bom, gente, nos diagramas A e B abaixo estão representados os ciclos de vida de vários grupos de seres vivos, né? Então vamos ver aqui o que acontece, ó. Nós temos aqui células haploides, né, gerando um monte de células, obviamente haploides também, aqui no mesmo caso. Tá certo? Essas células aqui haploides, ou esse organismo haploide, né? Aqui é haploide, tá certo? Aqui é haploide também. Ele está fecundando, a fecundação vai formar o zigoto em qualquer lugar, aqui em outro planeta, tá certo? Sempre é diploide. O zigoto sofreu meiose para produzir essas células haploides, tá certo? Essas células haploides aqui, elas são esporos, né? São esporos aí, os esporos, tá vendo? Ocorreu inclusive meiose inicial ou zigótica, né? É meiose que acontece aí no zigoto, meiose inicial ou zigótica, aí, tá vendo? Esse zigoto que já sofre meiose é o zigoto de algumas espécies de algas e de algumas espécies de fungos, tá certo? Nós temos indivíduos adultos que são haploide, esse é o ciclo aplôntico, né? Nós temos aqui o ciclo aplôntico, é o ciclo em que o indivíduo adulto, né, ele é aplôntico, pronto, certo? É o ciclo em que o adulto é haploide, beleza? Vamos ver o B aqui. Né? O B nós temos um esporófito e gametófitos, né? Aqui a gente já tem alternância de gerações, isso acontece em algumas algas e em todas as plantas, gametófito alternando-se com o esporófito. Aí você já decorou, né? O esporófito é a geração haploide, aparece ali. Perdão, gametófito, né? Falei errado. O esporófito agora sim é a geração diploide, que produz esporos por meiose, tá vendo aqui a meiose acontecendo, não é isso? E o gametófito produz gametas por mitose, né? Aqui, por exemplo, é a mitose que vai ocorrer para a produção dos gametas, tá certo? Gente, como é o material do professor, já tem a resposta. O que vale, então, é a revisão mesmo, né? Esse ciclo aqui é o haplodiplobiontico, né? O haplodiplobionte, tá? É o ciclo em que tem uma geração haploide alternando-se com uma geração diploide. Haplodiplobionte. Tá? Vou abreviar aqui, tá certo? A gente chama esse ciclo também de metagênese ou alternância de gerações, a mesma coisa, tá? Então nós temos um ciclo aplôntico e um haplodiplobionte.
A respeito deles, é correto afirmar que A, ocorrem fungos e B, ocorrem plantas. Tá vendo? Você tem que saber, né, que tipo de ser vivo faz cada ciclo, né? Eu acho que é um pouco mais difícil lembrar que algumas algas e alguns fungos fazem aquele ciclo lá aplôntico. Por isso a resposta é a B de bola, beleza? O exercício 2, deixa eu ver onde ele se encontra aqui. Ele tá do outro lado, tá? Bom, gente, você me desculpe esse jeito esquisito, tá? Eu não achei em PDF, eu acho que se eu procurar mais, né? Eu não vou encontrar, eu acho que não está lá mesmo o PDF, não deu tempo de colocar esse material de revisão, que é novo, tá? Ele tem questões atualizadas aí, eu acho que não deu tempo de digitalizar esse material, ele só está impresso, se eu não estiver falando bobagem, tá? Então eu bati foto, né? Porque a outra alternativa era eu ficar apontando a apostila para a câmera, para você ver qual questão eu estava fazendo. Eu não gosto disso, porque eu tenho ainda esse recurso, né? Tá funcionando, espero que ajude, tá? Eu só não vou resolver todos os exercícios, eu vou resolver aqueles que revisam o maior número de conteúdos possível. Você, por favor, me dá um retorno se tiver dúvida, principalmente, tá bom? Estou à disposição, galera. Um professor de botânica levou os alunos à Mata Atlântica para mostrar representantes dos seguintes grupos de organismos. Ali tinha fungos, né, líquens, que é fungo com alga, briófitas, provavelmente musgos, pteridófitas, provavelmente deve ter visto samambaias, selaginelas talvez, gimnospermas, araucárias, né, que tem na Mata Atlântica, angiospermas, aí plantas diversas, né, variadas, orquídeas talvez, bromélias e outras plantas com frutos. Sobre esses grupos, é correto afirmar que todos realizam fotossíntese? Os fungos não, isso não vale para fungos, né? Então não pode ser A. A gente já viu que é a B, né? 3 deles são considerados plantas traqueófitas. O que é uma planta traqueófita? É uma planta que tem vasos condutores de seiva, né? Vasos condutores de seiva, Phloem xylem. Quem tem vasos condutores de seiva? Aqui as briófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Apenas as briófitas, né, que não têm vasos condutores de seiva, elas são consideradas assim avasculares, tá certo, gente? Então tá aí, avasculares, beleza? Então de fato é a B mesmo. Apenas 2 apresentam a fase esporofítica predominando sobre a gametofítica. Nós temos aqui gimnosperma e angiosperma e pteridófita, né? Tá certo? Então nós temos 3, né? 3 plantas, essas 3 aqui nós temos o esporófito maior que o gametófito. É um jeito só de representar, né? Então tá errado mesmo, não é são 3, não são 2. 2 deles são associações mutualísticas, apenas líquens, só um, tá? Então é um só os líquens. É fungo com alga, tá certo? A relação é obrigatória, troca um benefício, mas é obrigatória, ou seja, um não vive sem o outro. 2 deles produzem frutos, só angiosperma, só um. Tem que ser a B mesmo, tá? Exercício, embora não esteja aqui, não é de nenhum vestibular, ele já apareceu em muitos vestibulares, tá? É um exercício que pode aparecer novamente, inclusive, talvez até no seu Enem, tá? A questão 3 mostra o ciclo de uma briófita, tá vendo? De um musgo, né? Você tá vendo aí a metagênese de um musgo, tá aqui, ó. Tá? Então, nos ciclos reprodutores dos musgos ocorreram 2 fases, gametofítica e esporofítica. Nesse caso do musgo que é briófita, né, gente, o gametófito predomina, melhor dizendo, em relação ao esporófito. O gametófito é essa parte de baixo aqui, inclusive, esse é o gametófito, né, e essa parte de cima aqui que parece um poste, né, deixa eu fazer melhor aqui, pronto, essa parte aqui é o esporófito, né. Veja, o esporófito cresce em cima do gametófito feminino, inclusive, né, é onde ocorre a fecundação. Nós temos aqui, inclusive, o órgão sexual feminino, que é o arquegônio. É nele que ocorre a produção da oosfera, que é o gameta feminino. Anterozoide, tá vendo? É o gameta masculino. Anterídeo é o gametângio masculino, né? O órgão, ou seja, né? Órgão sexual masculino que produz o gameta masculino. Arquegônio e anterídeo são gametângios, tá certo? A cápsula se abre para liberar os esporos, que são produzidos por meiose. Cada esporo refaz aí o gametófito, tá certo? Protonema de um musgo, se no protonema de um musgo as células são haploides, né? O protonema são células iniciais, tá aqui, né? Ó, aqui tem um protonema, aqui tem um segundo, tá vendo? É um aglomerado de células que estão germinando, tá certo? Como se fosse um embrião, né? Não é um embrião, mas é equivalente. Seria um embrião simples, rudimentar, o protonema, tá certo, gente? Bom, pode-se dizer que as células dos rizoides, do arquegônio e do esporângio são
O rizoide é do gametófito, tá certo? O arquegônio é do gametófito. O esporângio, aí o esporângio produz esporo. O esporângio já é do esporófito, né? Então o esporângio é do esporófito. Ali acho que é porque eu alterei a tonalidade aqui da cor, tá desbotando. Então, se é gametófito é haploide, tá certo? Se é gametófito é haploide, aqui é haploide. Agora, se é esporófito é 2N, cuidado, tá? Então aqui vai ser 2N. Então nós temos aí NN 2N. Alternativa A, de fato, bate. A gente está corrigindo o gabarito, na verdade, aqui, né, gente? Então, isso cai muito, isso é muito comum, tá? Nesse tipo de questão, eles te cobrarem aí, né, a carga genética, ou melhor dizendo, o número de cromossomos das estruturas envolvidas no ciclo. O número de cromossomos, gente, a gente chama aí genericamente de ploidia, né? É uma questão que te pede isso, né? A ploidia das estruturas, né? A gente chama isso aí de ploidia. Ploidia significa número de cromossomos de uma célula ou espécie, tá? Eu vou passar lá para a próxima. Aqui, assim, beleza. Eu vou passar para a próxima tela. Deixa eu ver se eu volto tudo. Aí. O próximo arquivo, tá bom, gente? Eu vou abrir aqui o próximo arquivo. Eu tenho aí mais uma. Aqui a 2, tá certo? A gente faz 2 temas. A gente faz o tema 1, né? Que é Biologia Vegetal 1. Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar tudo, pronto. Assim fica melhor. Deixa eu ampliar, pronto. Tá aí, pronto. Então vamos lá, questão 4. Eu acho que está na sequência, tá? Isso, está na sequência aí a questão. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Nas samambaias, o ciclo reprodutor ocorre com nítida metagênese, onde o esporófito diploide é a planta dominante, organizada em raízes, caules e folhas. O gametófito também denominado prótalo. Guarde isso, às vezes aparece, viu, o nome do gametófito de uma samambaia. Ele se chama prótalo. Ele está aqui embaixo, ó, é o A, tá? O A é o prótalo. Pronto, já vamos colocar aqui prótalo, tá certo? E o B aqui é uma samambaia jovem, né? O vegetal transitório. Observe o esquema a seguir, que representa o início do desenvolvimento do esporófito logo após a fecundação. O esporófito está aqui, que é a própria samambaia, tá? Está aqui o esporófito, que é a samambaia jovem. Samambaia, certo? Jovem, está crescendo aqui ainda, está se desenvolvendo. Beleza. O prótalo está indicado pela letra A, né? Tá certo? Direto aí, né? Está falando que é AD de dado, vamos ver se é AD. E representa a geração transitória e autótrofa. O prótalo, gente, ele faz fotossíntese, tá certo? Assim como a samambaia, né? E a autótrofa que faz fotossíntese, ou seja, produz seu próprio material orgânico nutricional. Tranquila essa aqui, eu acho que não tem muito segredo, né? Vamos ver essa aqui. Analise a imagem que representa uma espécie típica da flora da região sul do país. A gente está vendo uma araucária, né? Que é uma gimnosperma vegetal. O grupo vegetal ao qual pertence essa planta, tá vendo? Você tem que saber reconhecer mesmo, né? Algumas plantas. Então, tome cuidado aí com os musgos. Exemplo de briófita, tá certo? Samambaia, exemplo de pteridófita. Gimnosperma, a gente tem os pinheiros e as araucárias, tá? Que você está vendo aí uma araucária. Vamos ver se ele fala aí. Produz semente nua, ou seja, semente sem fruto. Esses vegetais não têm fruto, isso é gimnosperma, a partir do óvulo, né? Presente no estróbilo. O estróbilo é o nome da flor, né? Tá certo? Estróbilo a gente vai chamar de flor. A flor, aliás, o estróbilo também é chamado de cone, porque ele tem um formato cônico, né? Se você pega lá a pinha, por exemplo, né? Tem esse formato cônico aí todo característico. Essa é a flor feminina. A flor masculina é mais esticadinha, né? Tá certo? É mais cilíndrica. Mesmo assim tem pontas, o que a gente pode até dizer que tem um formato cônico. Por isso que é a letra A, né? Realmente. Vamos ver as alternativas. Foi o primeiro na escala evolutiva a formar vasos condutores de seiva. Isso foram as pteridófitas, né? As pteridófitas, se tivesse aí pteridófita, tudo bem. Tem como principais agentes polinizadores, aves e insetos. A ave tem que ter colorido, né? O inseto tem que ter odor. Isso é coisa de angiospermas, que tem flores, né? Flores bem coloridas e com perfume, ou odor simplesmente. Forma grãos de pólen. Forma, né? Gimnospermas e angiospermas que geram gametas flagelados. Não tem flagelo, né? O flagelo denota, assim, ainda gameta que nada, né? Que é conduzido, que se conduz, na verdade, até o gameta feminino pela água. Não tem mais dependência da água.
a partir deste grupo. Produz no outono, perdão. Fruto, não tem fruto. Fruto é coisa de angiospermas, né? As angiospermas, aí tudo bem, né? Realmente não tem sentido aí. A questão 6 está lá em cima, deixa eu ir lá para cima, tá? Tá certo, gente? Essa questão, essa é uma foto que eu tô abrindo aqui no Photoshop. Só não consigo melhorar muito aí, né? Não sei se eu conseguiria aqui, talvez, sei lá. Eu acho que eu deveria escurecer um pouco, mas eu vou mexer na saturação do meu pincel aqui. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Eu mexi na cor do meu pincel, mas tudo bem, não tem problema. Cladogramas, tá vendo? Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os cladogramas, eles ordenam os seres vivos evolutivamente, colocam uma sequência evolutiva, indicam ancestrais e espécies recentes que derivaram ou evoluíram a partir deles, né? Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo do que está acima, né? Tá vendo? Uma questão que foi bem manipulada. Correspondem respectivamente aos seguintes grupos vegetais. Bom, gente, você olha assim, né? De cima em diante tem a característica. Então, vaso condutor de seiva é característica dos demais vegetais aqui, ó, do 2, do 3 e do 4. Realmente, né, a gente tem um grupo só que não tem vasos condutores de seiva, que são as briófitas. Isso aqui tem uma chance grande de aparecer na tua prova, tá? Já valeu a nossa aula gravada aqui, né? Tá certo? Sementes, tá vendo? Sementes é desse ponto para cima. Então, apenas aqui 3 e 4 tem sementes. Gimnospermas, né? Gimnospermas tem semente. E as angiospermas têm semente também. Você vai ver que frutos e flores, né, desse ponto para cima, só o 4, portanto. Então, realmente, né, aqui quem que é o 2, aliás, né? O 2 são as pteridófitas, grupo onde, inclusive, surgiram aí os vasos condutores de seiva. Pteridófitas, pronto, belezinha, né? 3 e 4, gímino e anjo. Gímino e anjo, realmente é a D. A gente está corrigindo o gabarito aqui, na verdade, né? Tá certo? Eu coloquei o gabarito aqui para eu, professor burro, não errar. Às vezes confunde, tem questão que confunde, eu não consigo fazer. Eu tenho que olhar o gabarito. Na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros, que são gimnospermas, né? Uma questão de gímino, provavelmente, né? Gimnospermas. Isso significa que o grão de pólen surgiu antes de frutos, tá certo? Antes de flores que formem frutos, tá certo? Por isso que a gente vai marcar realmente a alternativa aí, né? Certo, gente? Essa flor com fruto é uma flor que tem ovário, tá bom? Flor com ovário. Não vale aqui, não devemos considerar aqui, portanto, a flor das gimnospermas, que é aqui, ou são, né, as pinhas, ou os estróbilos, ou cones, tá certo? É uma flor aqui incompleta, até bom colocar um asterisco aqui, é uma flor incompleta, tá? É a alternativa, então, e realmente aí, né? Gente, nós temos aqui, ó, não sei se vai ficar muito extenso, tomara que não fique muito extenso, né? Deixa eu ver, acho que o F fica melhor para eu fazer isso, tá? Eu acho, eu vou fazer mais um pouquinho de questões aqui da Biologia Vegetal 2, né? Porque nós temos aí já, né, nosso último encontro assim virtual gravado, né? Tá certo? A Biologia Vegetal 2 é importante também, esses exercícios são importantes aí para a gente fechar esse conteúdo todo, que eu acho interessante aí, né? Deixa eu mais um aí, pronto, tô aqui no Photoshopolo, aprendendo a usar, viu, gente? Eu acho que até para isso aqui não tem muito segredo não, né? Tá? Então nós temos aqui, né? A figura a seguir representa, ó, então é o tema 2, tá? Opa. Nós temos aqui o tema 2, tem que clicar aqui, ó. Tema 2, você vai ver que você já viu aí que é da parte bioquímica, né? Fotossíntese e tal. Nós temos inclusive o cloroplasto, tá vendo? Aqui nessa parte, ó, tá entrando água e saindo O3. O 3 é o gás oxigênio, tá? Aqui é a fase de claro, né? A fase clara, a fase fotoquímica, né? Eu vou colocar aqui fase fotoquímica. 2 é a fase escura, simplesmente química, né? Ou enzimática, tá certo? Vou deixar assim. Aqui por outro lado está entrando CO2 e saindo 4,
que tem carbonos, né? O 4 aqui, portanto, é a nossa glicose, C6, tá certo? H12O6, belezinha? Veja aqui na fase de claro ou fotoquímica, forma ATP, que é gasto aqui na fase escura ou química, forma também o tal do NADPH, né? O NADPH tem, gente, prótons H+, ou hidrogênio simplesmente, e elétrons, que vão fazer parte aqui do C6H12O6, tá certo? Tem um excesso de água que acaba saindo aqui também, tá? Na fase escura tem um excesso de água, né? A gente sabe que o processo real biológico tem excedente de água. Os fenômenos da cisão da água, nossa, que é a fotólise da água, tá? Essa cisão da água aqui é a sua fotólise, tá? Quebra da água pela luz, né? Fotólise da água, tá certo? Fotólise é quebra na luz. Com a consequente liberação de O2, o O2, portanto, vem da água, né? Isso é sabido, tá certo, gente? O O2 está aqui, ó, ele vem da molécula de água. Ocorreu, e a redução do CO2, né? O CO2, quando ganha hidrogênios, quimicamente ele reduziu, né? Então, nós temos aqui, realmente é 1 e 2, né? Em 1 tem essa fotólise da água, em 2 tem a redução do CO2. 1 e 2, alternativa A. Belezinha? Fotossíntese vai cair, hein? Fotossíntese sempre cai, pelo menos, né? Do ponto de vista do ser humano, a fotossíntese é o processo biológico mais importante que acontece na face da Terra. É durante esse processo que plantas, algas e bactérias fotossintetizantes são capazes de utilizar energia radiante para converter moléculas simples de dióxido de carbono e água, moléculas orgânicas complexas que podem ser utilizadas por plantas e animais. Essas moléculas orgânicas complexas aqui, está falando da glicose, né? O esquema abaixo representa, resumidamente, as principais etapas da fotossíntese. Então, você está vendo aqui nitidamente, né, gente? Aqui nós temos uma pilha de tilacoides, não é isso? Nós temos aqui tilacoides, tá certo? Tilacoides, tá? E aqui o ciclo de Calvin, ele acontece na fase química ou escura da fotossíntese. Os tilacoides têm clorofila aqui dentro, né? Portanto, neles ocorre a fase clara ou fotoquímica, tá? Então, A, fase clara, vou deixar assim, a FC, né? B, fase escura, FI. Tá ok, gente? Uma pilha de tilacoides, né? Essa pilha aqui todinha de tilacoides, deixa eu piscar aqui, eu posso, tá vendo que isso é legal. A gente chama de granum uma pilha. Granum, do latim, tá? E o plural de pilhas, né? Aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilhas. É isso? 7 pilhas, né? Se eu contei direito aqui. O conjunto de pilhas a gente chama de grana, né? O conjunto de pilhas a gente chama de grana. Eu acho que tá lá em cima, né? Tá, então deixa eu voltar aqui, fica essa bagunça aí, vai ser esquisito. Bom, não tem muito, né, o que fazer, porque tem a resposta. Acerca do processo representado no esquema acima, é correto afirmar que a fotossíntese ocorre em 2 estágios, a reação. As reações de transdução de energia A e reações de fixação de carbono. Transdução, entenda aqui como transformação de energia, né? A energia luminosa, ela é transformada em energia química. Por isso que tem, inclusive, a fotólise da água, inclusive, né? E a fixação do carbono. O CO2 ele vai se transformar em açúcar que fica na célula, utilizada pela célula. Lembrando que o CO2 tem carbono e ele está na atmosfera. Então, quando o elemento químico entra num ser vivo, a gente chama isso de fixação. Tá certo, gente? É um processo, é um conceito. Essa palavra aí traz esse conceito, né? Que é um processo, na verdade, de incorporação do elemento químico no ser vivo. A gente chama isso de fixação biológica. Tá bom? Por isso que a letra A, acho que aqui tá certo. Fotossíntese, cara. Tem que ter revisão de foto, né? Não tem jeito de não ter. Aqui é o seguinte, a fotossíntese é um processo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui fica certinho. A fotossíntese é um processo composto por 2 fases de reações químicas. Uma delas depende da luz, é conhecida como reações de claro, enquanto a outra independe. É conhecida ou chamada de reações de escura. Analise as afirmativas abaixo. Então vamos lá. 1. O CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica, tá certo? E fonte de O2 para a atmosfera. Não, o O2 vem da água. Então essa segunda parte está errada, tá? Então a 1 está falso, né? A gente já viu aqui, né? Já dá para ver que é 2, 3 e 5. A produção de ATP, de NADPH, fotólise da água e produção de O2 ocorre durante a fase fotoquímica. Isso a gente sabe, né? Os comprimentos de onda correspondentes à luz vermelha e à luz azul arroxeada são os mais importantes. Isso daqui é muito difícil de saber, cara. É verdade, né? Até porque a resposta está aqui. Mas se você pegar aí
as cores que mais são absorvidas, ou o espectro da luz e sua energia, consequentemente, mais absorvidos, são o vermelho e o azul. O laranja também, tá? O laranja e o violeta também. Eu acrescentaria aí o laranja e o violeta, além do vermelho e do azul. Isso é difícil saber, galera, tá? Torna esse teste aí muito complicado se ele não te dá um gráfico com os espectros da luz, tá certo? E a taxa de fotossíntese em cada espectro. Então não cai assim mais esse tipo de questão, tá? Vixe Maria. 4. Uma planta iluminada apenas com luz verde, a luz verde é refletida, né? Ou seja, devolvida para fora. Então a energia da cor verde não vai influenciar no processo porque ela não é aproveitada. Tá? Então tá falso. 5. Os produtos do ciclo das pentoses, é a mesma coisa que o ciclo de Calvin, né? O que acontece na fase escura, podem seguir 2 caminhos. Sair do cloroplasto, transformar-se em sacarose no citosol, é glicose combinada com frutose, é verdade, ou permanecer no interior do cloroplasto, sendo então convertidos em amido. Amido tem aí uma das moléculas que a gente encontra nesse grão, que a gente chama de amido, né? Tem 1.400 resíduos de glicose. Então é verdade mesmo, né? O amido é uma forma, inclusive, que as células vegetais têm de armazenar milhares, né, de moléculas, na verdade centenas, né, de moléculas de glicose, tá? 2, 3 e 4, a gente concorda com isso, gente? 2, 3 e 4 estão corretas. A alternativa aí D de dado responde aí esse nosso teste, tá? Gente, então eu espero aí que tenha valido, né? Eu usei aqui o nosso Photoshop lá, tá certo? Para eu poder apresentar essa coisa toda aí para vocês, né? Essa parte aí de reprodução dos grupos vegetais e fotossíntese, isso tem uma chance muito grande de tudo que a gente estudou. Ecologia, a gente estudou no final, ecologia, aliás, é o que em primeiro lugar vai aparecer muito nas suas provas agora no começo do ano. Eu queria te desejar um excelente fim de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, prosperidade de verdade, né, turma, no ano que vem, principalmente nas suas provas. Brigadão, tá certo? Até, abraços, beijos. É isso, até mais, gente.